Gente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vindo ao nosso canal do Templo de Alta Magia Goetia, pedindo licença para entrar no seu lar, para entrar na sua casa e no seu trabalho e poder lhe ensinar um pouco mais sobre ocultismo, tá? Se você tiver alguma curiosidade, você pode nos escrever para magoanael@hotmail.com falando: Mago, gostaria de saber sobre isso. Ou então, Mago, faça um vídeo sobre esse tema. Eu recebi recentemente de um irmão um pedido para que eu fizesse um vídeo sobre velas. E eu vou estar providenciando este vídeo sobre velas e também vou fazer mais. Vou estar dentro em breve ensinando a fazer rituais, aonde vão se usar velas. Nós vamos estar aprendendo sobre banhos, vamos estar aprendendo sobre unção das velas, vamos estar aprendendo muita coisa dentro de magias que você pode fazer na sua casa. Tá ok? Obrigado pela sua audiência, obrigado por você se inscrever no nosso canal, divulgar os nossos vídeos, colocar nossos vídeos no Facebook, no YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado porque você compartilha a magia. Não adianta só ser simpatizante. Por que muitas igrejas evangélicas crescem? Por que muitas seitas crescem? Porque eles são ativistas. E infelizmente no Brasil existe muito ocultista apenas simpatizante, mas não é um ocultista ativo. Então seja um ativista do ocultismo, porque oculto significa escondido, que precisa ser revelado. O oculto não tem nada a ver com o diabo, com o demônio. O oculto significa escondido. Muitas pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Então mostre que a magia não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam, não. A magia, ela criou todas as coisas. A magia esteve presente na Bíblia, na vida de Cristo, na vida de Buda, na vida de tantos ocultistas, e está presente na nossa vida. Então, vamos divulgar a magia sem medo, sem preconceito. Estamos num país livre, onde nós podemos, daqui para o mundo, ensinar a magia. Nós temos vários alunos aprendendo o curso de Alta Magia Goetia. Esse mês passado agora, que foi o mês de julho, eu despachei via correio mais de 120 cursos de Alta Magia Goetia. O que significa que as pessoas estão aprendendo a fazer magia. E muitas pessoas me pedem conselhos. Mago, o que eu devo fazer? Mago, como eu devo agir? Mago, que instrução o senhor me dá? Que orientação o senhor me dá sobre magia? Eu quero virar magista. O outro fala: não, eu sou mago. Eu tenho esse chamado desde o berço da minha mãe. Eu sinto que eu sou mago. Porque ninguém se intitula mago. Ou você é, ou você não é. E isso vem naturalmente. É pelos frutos que se conhece a árvore. Eu tenho vários chamados desde muito cedo. Para você ter uma noção, como eu não sabia qual era a minha orientação, com 11 anos de idade, eu dava aula de primeira comunhão na Igreja Católica. Com 11 anos de idade. Com 15 anos de idade, eu já era padrinho de santo num terreiro de candomblé e umbanda. Com 18 anos de idade, eu fui o primeiro pastor com esta idade dentro da igreja presbiteriana. Com 21 anos, eu já era teólogo. Então você vê, tudo na minha vida foi muito precoce. Eu sempre tive um chamado muito forte para a espiritualidade. E eu só me encontrei na magia. Só na magia. Então, você talvez tenha esse chamado no seu coração, como muitas pessoas que me escrevem, e elas começam com o curso. Porque senão vão ensinar besteira. Vão falar coisas que não tem nada a ver. E para fazer isso já tem um monte de gente aí que fala e não fala nada, não é verdade? Então você tem que ter conteúdo naquilo que você fala. Eu quero orientar agora, nesse vídeo, eu vou intitulá-lo como os 10 conselhos para os novos magistas. Para você que está fazendo o curso,
para você que vai fazer o curso de Alta Magia Goetia, quais são os conselhos que eu, Mago Anael, poderia lhe dar depois de 28 anos de trabalho, mais de 2.000 amarrações, mais de 1.000 pactos financeiros, tirando desobsessão, tirando pactos de prosperidade em outras áreas, tirando tanta coisa que eu já fiz, gente. Olha, eu já trabalhei tanto nesse Brasil todo, já tive consultório, mantive consultório aqui na minha cidade, mantive consultório em Ipuã, mantive consultório em Goiás, mantive consultório em Monte Aprazível. Gente, eu já tive 4, 5 simultâneos, não é que eu fiquei pulando de galho em galho, não. Eu tinha todos esses consultórios e eu atendia pessoas, por exemplo, na cidade de Ipuã, uma cidade com 5.000 habitantes. Se você fizer uma coisa errada, a cidade inteira fica sabendo. E eu tinha pessoas ali curadas, eu tinha pessoas libertas. E a fama na cidade correu de tal forma que foi difícil parar de atender naquela cidade. Então eu tenho algo para lhe transmitir. Já fiz quase 5 anos programa de rádio, em 2 emissoras. Já dei aula há muito tempo, dou aula até hoje de magia. Então eu posso lhe transmitir alguma coisa, algum ensinamento. E vou falar para você que está fazendo o curso de Goetia, para você que é mago, para você que quer se tornar um magista. Magista é quem faz magia. De repente você não sente ao chamado para ser um mago, para estar à frente de um templo, mas você sente a vontade de fazer magia. Você foi chamada e chamado para fazer magia. E isso não é de você, isso é tua intuição. É algo de vidas passadas falando ao teu coração, que esse é o teu caminho. Você pode pular num monte de igreja evangélica, não é o teu caminho. Você pode pular na igreja católica, não é o teu caminho. Você pode ir para o kardecismo, não é o teu caminho. Você vai ter que vir na magia. Entendeu? Então é para você que eu vou falar os 10 conselhos para quem está começando na arte de fazer magia. Então, receba. O que você concordar, assimila. O que você não concordar, você tem a total liberdade para excluir. O que servir para você, receba. O que não servir para você, deleta. Tá ok? Vamos aqui. Eu fiz uma lista que são as coisas que mais acontecem dentro da magia. E algumas pessoas ficam curiosas e fazem sempre as mesmas perguntas. Quais são os conselhos para que uma pessoa faça magia de forma certa e consiga sucesso, consiga êxito dentro da magia? Primeiro, isso eu acho imprescindível. Você tem que aprender um oráculo. Seja ele búzios, tarô, runas, o que for. Um magista, ele precisa aprender um oráculo. Eu fui agraciado pelos mentores que eu tenho, desde a área de Quimbanda, desde a área de ciganos, eu aprendi a ler 8 tarôs. E dou aula dos 8 tarôs. E ninguém me ensinou, por incrível que pareça. Só que um tarô eu aconselho para você em especial. Se você quiser uma dica, eu indico este tarô para você, que é o tarô mitológico. Esse tarô mitológico, que você viu aí na capinha, ele é um tarô completo. Você lê o livro, aprende toda a história, devora este livro umas 3 vezes, aprenda o sistema do jogo, da leitura, comece utilizando a cruz celta e faça a leitura para as pessoas que lhe procurarem, sobre os problemas que elas estão enfrentando. Você tem que aprender um oráculo. E se você tiver o chamado para ser magista, você vai aprender fácil. Esse tarô, ele é fácil, barato e é perfeito. Tem alguns psicólogos na capital, em São Paulo, que utilizam esse tarô para tratamento de pessoas com pessoas psicológicas, psiquiátricas.
de tão forte que esse tarô é. Ele principalmente envolve a área emotiva, das emoções. Então eu recomendo que você comece com esse tarô, que é o tarô mitológico. Um outro tarô muito bom também é o tarô cigano. Tem cartas ciganas e tarô cigano. Eu recomendo o tarô cigano, eu acho ele mais preciso. Tá bom? Mas qualquer um que você praticar já é um começo. Tá bom? Eu leio búzios porque poucas pessoas sabem que eu leio tarô e leio búzios, jogo os búzios. Eu fui em 1986, eu tenho uma tia minha sanguínea, que é minha Ialorixá, que me iniciou dentro dos caminhos do Queto. Essa minha tia foi feita pela mãe menininha do Gantuá, na Bahia. E como eu fui aos 14 para 15 anos feito dentro do candomblé, eu aprendi então o catecismo da Umbanda, da Quimbanda, do candomblé, e eu aprendi, através de feitura, a jogar os búzios. Então, para jogar búzios, é necessário que você seja candomblecista. Como na época fui feito no santo, eu trouxe isso para a magia, eu posso jogar búzios. Porém, o tarô, eu indico melhor o tarô, porque o tarô não é mais rápido, não precisa de nenhuma iniciação, não precisa deitar na esteira, não precisa comer comida de santo, é demorado, vários dias, e não é de um dia para o outro, é um pouco mais complicado. Então aprenda o tarô. Aprenda o tarô, porque você vai precisar jogar os oráculos para que você possa orientar as pessoas que lhe procurarem. Primeira dica. Segunda dica que eu vou dar para você: estude muito. Não pense que você sabe de tudo. Sempre tem como aprender mais. Eu já li mais de 2.000 livros e eu falo para você, todo mês eu aprendo mais. Para você ter uma noção, esta semana, olha aqui, esses livros são os livros que eu pretendo ler. Não sei se eu vou conseguir lê-los essa semana toda, mas eu leio muito. Então leia muito, tire pelo menos 2 horas por dia para que você leia. Vou recomendar um livro para que você comece lendo ele. Olha, este livro aqui é de Papos. Tá vendo esse livro? Esse livro é muito bom. É perfeito. É de Papos, é o Tratado Elementar da Magia Prática. Este livro é fantástico. Comece por ele. Você já vai encontrar grandes... Isso se você já estiver fazendo o curso de Magia Goetia. Comece com este livro. Ele vai te dar uma ótima noção sobre magia. Comece com ele que você não vai errar. E depois, tem tantos livros bons que eu pretendo estar daqui no futuro próximo, estar fazendo algumas resenhas e indicando o livro para você. Porque às vezes eu leio 300 livros e 30 é bom. 270 dá vontade de jogar no lixo. Então muitas vezes a gente gasta dinheiro à toa. Tem coisa que é boa e tem coisa que não é boa. Então estude muito. E não estude só agora, não. Não seja acomodado. Não seja acomodada. Se você tiver com 90 anos, continue estudando. Não deixe de estudar magia, télema, invocação, evocação, escrita sagrada. Não deixe de estudar. Estude sempre. Terceira dica para quem está começando dentro da magia. Isso é imprescindível. Tenha um altar na sua casa. Não é um altar para fazer oferendas, nem para fazer invocações. Tenha um altar para fortalecer o seu mentor espiritual. Se o seu mentor espiritual, se você acredita que é na linha de anjos, que o seu anjo da guarda esteja então fortalecido. Se você é devoto de algum santo católico, que ele esteja fortalecido. Se você, de alguma forma, começou na Quimbanda, assim como eu comecei na Quimbanda, tenha certeza que o seu mentor está fortalecido.
Então comece a ter um altar na sua casa e este altar vai servir exclusivamente para você cuidar da tua vida espiritual. Porque você se envolve com a vida espiritual de tanta gente, os problemas ficam com você. Então você precisa dissipar esses problemas. Tenha um altar em casa, um cantinho só seu, que é onde você vai cuidar dos seus mentores espirituais, para que você tenha intuição, para que você tenha proteção e concretização. Tá ok? Vamos lá, quarto conselho para quem está iniciando na magia. Seja submisso a alguém. Infelizmente, muitas pessoas praticam magia e querem ser ou os donos da verdade, ou não querem estar debaixo de autoridade de ninguém. Eu tenho, como eu disse agora há pouco, uma líder espiritual de 77 anos, que é minha tia sanguínea, irmã de meu pai, foi feita pela mãe menininha do Gantuá, e mesmo que ela não pratique magia, eu estou debaixo dos cuidados espirituais dela. Muitas vezes pedi conselho para ela. Por quê, gente? Quando a gente é o dono do próprio nariz, a gente começa a se achar. A gente acha que a gente é melhor do que os outros. Então você começa a achar que você não tem que ser submisso a ninguém. E não é assim. Você tem que estar debaixo da proteção de alguma pessoa fora do seu templo, fora da sua casa. Se preferência, frequente algum lugar, seja ele aquele que mais você tem simpatia, umbanda, quimbanda, candomblé, vá. E seja submisso a alguém. Eu sei que nós, geralmente, temos uma gana muito forte de sermos líderes. E o líder não gosta de escutar o outro falar. O líder não gosta de ser submisso ao outro. Mas isso é bom, pessoal. E às vezes, de pessoas que você não espera nada, vêm os melhores conselhos. Então esteja debaixo da supervisão e da proteção espiritual de alguém. Isso é muito importante. Quinto conselho que eu dou para todos aqueles que estão iniciando na magia: faça todos os trabalhos e todas as evocações que você pegou para fazer. Eu falo isso nos meus cursos. Se todos os magos, bruxos, bruxas fizessem os trabalhos que as pessoas procuram para fazer, nós teríamos um grande percentual de resultados. O que acontece hoje no Brasil e no mundo é que muitos pegam o trabalho e não fazem. Quando você não faz, a chance de dar certo é zero. Quando você faz o trabalho, você tem no mínimo 50% de chance de dar certo. Então faça o trabalho. Se alguém lhe procurou, comprou material, pediu para você ajudar, faça. Porque se você não fizer, escuta o que eu estou te falando, a espiritualidade irá cobrar de você. E esse dinheiro que você recebeu para fazer uma magia vai te custar muito caro. E você não vai prosperar. Por que você acha que tem tanto pai de santo na miséria? Tanta mãe de santo na miséria? Tanto bruxo, feiticeiro que não vai para frente? Porque eles pensam assim: opa, R$1.000, vou pegar para mim. Vou gastar com Coca-Cola. Só que depois a cobrança dessa entidade que ficou esperando isso, ela é tão grande, ela é tão real, que custa muito caro. Então ele ganha muito e não faz nada. Ele recebe muito e não vê os resultados daquilo que ele recebeu. Então você que está começando, você de repente que está me ouvindo e está meio decepcionado com a magia porque tua vida não vai para frente, faça. Gaste aí 60%, 70%, 80% daquilo que você cobra com as entidades. O maior tem que ser delas, nem que for 51%. Gaste o maior com elas. O restante, sobreviva, pague suas contas, pague as despesas da tua casa, pague as despesas do teu salão, do teu templo, da tua casa espiritual, mas faça, independentemente. Ah, vai dar, não vai dar, faça. Se você não fizer e não perseverar, nunca vai dar certo. Muitas vezes nós temos que fazer
e perseverar. Fortalecer, mudar de estratégia, mas faça, tá bom? Sexto conselho para quem está começando dentro da magia. Jamais seja limitado por aquilo que você vê. Quando você olha o livro da Goetia, você vê os desenhos dos daimons, cada um de uma forma diferente. Isso já foi feito para que o magista tivesse uma imaginação criativa. Às vezes você faz uma invocação e você não escuta nada, você não vê nada. É aí que entra a sua mente criativa. Você precisa colocar isso em prática, acreditar que está dando certo. A intenção, às vezes, é mais forte do que a evocação. Você precisa ter uma intenção muito forte. Por isso que antes de fazer um trabalho, antes de fazer uma invocação, você tem que meditar, se concentrar, criar aquele desejo no teu coração. Eu preciso unir essa mulher que está sofrendo com esse rapaz. Eu preciso tirar essa mulher da vida dele porque está atrapalhando ele voltar com a esposa. Eu preciso. Então se prepara. Aí então você começa a fazer a invocação. E mesmo que você não viu nada, acredite, vai dar certo. Se for preciso, faça de novo. Se for preciso, faça mais uma vez. E muita coisa você vai vencer pela persistência. Sétimo conselho é sobre a persistência. Porque muitas vezes, numa evocação, é preciso fazer mais de uma. Você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5. E eu falo da persistência querendo dizer que você que está no mundo da magia não pode ser preguiçoso. Porque muitas vezes é cansativo. Você fica dentro de um círculo mágico, você fica dentro de um círculo em pé, 3, 4, 5, 6 horas. Às vezes só bebendo água, não podendo atender telefone, não podendo mexer na internet. É cansativo. E às vezes você não viu nada acontecer. E você não quer fazer aquilo de novo. Mas faça, pois é pela repetição que você vai começar a ver muita coisa acontecer dentro da magia Goetia. É pela repetição. Repita quantas vezes forem preciso. Repita. Então a persistência, mude. Talvez você está evocando o Asmodeus, Asmodai, e precisa invocar. Talvez aquele não está respondendo, muda. Vai para Buni, entendeu? Muda de espírito. Talvez aquele é mais simpatizante com você, esse vai te dar um maior resultado. Tá entendendo? Então vai mudando estratégia, vai sendo inteligente, segue o teu mentor. Todos nós temos um mentor, ele pode te orientar na Goetia. Então siga essa orientação. Bom, 8º conselho. Não prometa o que a espiritualidade não promete. Não queime a magia. Quantas pessoas prometem aquilo que a espiritualidade não promete? Por exemplo, teu amor vai voltar em 3 dias. A espiritualidade nunca prometeu isso. Nem Exu e Pombogira em salão de quimbanda gosta que você dá prazo. Sabe por quê? O tempo deles não é o nosso tempo. O dia deles não tem 24 horas igual ao nosso. O mês deles não tem 30 dias. E depende da linha que você faz, precisa de merecimento. A pessoa tem que ter merecimento. Se for em linha, por exemplo, de Umbanda, ela tem que ter merecimento. Quem deve paga, quem merece recebe. Se for em linha, por exemplo, de Quimbanda, os Exus e as Pombogiras são interesseiras. Se os presentes forem ótimos, eles vão dar aquilo lá. Mas se a pessoa foi sovina, quis fazer um trabalho fraco, da pior qualidade, eles podem receber aquilo até como afronta. E muitos que durante uma amarração, por exemplo, a moça fica com outro rapaz e não te fala nada. Aí a gente fala, mas olha, você não falou que ia dar resultado em tantos dias? Ela ficou com outro, ela perdeu o foco e não te contou nada e você está em maus lençóis. Então, não prometa aquilo que a espiritualidade não promete. Cuidado, porque você não pode falar por elas. Você não pode falar por um daimon. Você não pode falar por um Exu. Você não pode falar por um mentor. Ele faz do jeito dele, como ele quer e na hora dele. Mas para isso você tem que pedir. Por isso que tem que fazer o trabalho. A pessoa tem que pedir.
Porque só recebe quem pede. Nono conselho para quem está começando dentro da magia: se cuide com banhos energéticos, talismãs e defesa psíquica. O nono conselho para aqueles que estão aprendendo a fazer magia: se cuide com banhos energéticos, talismãs, defesa psíquica e espiritual. Porque as pessoas que te procuram já estão carregadas. As pessoas que te procuram, muitas já estão cheias de obsessores. Você sabia que os feiticeiros, os bruxos, os magos, muitas vezes eles enviam para essas pessoas miasmas, larvas espirituais, parasitas espirituais que ficam impregnados nelas. E elas começam a ir de derrota. Derrota no financeiro, daqui a pouco começa a derrotar o amor, daqui a pouco derrota a família. E que elas, quando te procuram, elas passam uma bomba para você. Então você precisa tomar banhos energéticos. Não se esqueça, quando você toma um banho de sal grosso, ele só leva a energia ruim embora e não repõe nada de volta. Então você precisa tomar um outro banho de ervas para tampar esses buracos que ficaram na sua aura. Você precisa estar com o seu mentor forte, a vela acesa, a sua consagração em dia, tá? Você precisa estar com os talismãs, os apetrechos, tudo certinho e consagrados. Suas vestes têm que estar consagradas dentro da magia, porque senão essas pessoas vão deixar problema para você. Você vai resolver o casamento delas e vai separar da sua esposa, do seu marido. Então você precisa se proteger com banhos, com passes energéticos. Você que vai em centros aí, passes energéticos. Você que vai na apometria, você que vai linha de caboclo, linha de preto velho, você tem como, esses passes, eles servem para limpar a sua aura. Então, assuma a sua espiritualidade de uma forma correta. Vê onde mais te agrada e vá. O importante é você estar protegido. 10º e último conselho: invista tempo, dinheiro e se prepare para críticas de familiares, de espiritualistas, de evangélicos, de outros bruxos. Se prepare. Você tem que investir tempo, porque se você não tiver tempo, você não faz magia. Eu, por exemplo, às vezes eu trabalho 18 horas num dia, e tem gente que pergunta por que eu não atendo telefone. É só com hora marcada, porque meu tempo realmente é muito consumido. Eu não fico o dia inteiro no Skype. Eu não posso ficar com a minha barriga na frente do computador o dia inteiro. Você tem que ter tempo, às vezes isso sacrifica um pouco a família, tá? Você tem que gastar dinheiro, porque os rituais, velas, incensos, essências que a gente utiliza, utensílios, taças e tudo mais que vai servir para magia, livros que você vai ter que estudar, livros, né? Livros que você vai ter que ler, tudo isso custa dinheiro. E por isso que às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que você cobra? Quando você é um engenheiro, você não faz uma faculdade? Você não gasta? Daí você sai fazendo prédio de graça? Não. Você estudou, você gastou na sua formação. Então você tem que fazer a cobrança devida. Porque todo mundo que estudou algo na vida fez aquilo e faz aquilo e hoje é remunerado. O cara aprendeu a fazer casa, ele vai cobrar para ser pedreiro. O cara estudou para ser médico, ele vai cobrar para ser médico. Então você está vivendo da espiritualidade, você vai gastar dinheiro. Gente, olha, eu tenho 2.000 livros. Eu tenho livros que eu paguei 6.000 reais. Então você soma isso aí, eu já gastei na espiritualidade mais de 300.000 reais. É uma faculdade, pessoal. Isso é uma faculdade. Então você estudou para aquilo. Então por isso que você tem que colocar um preço no seu trabalho. Até porque o de graça ninguém dá valor. O de graça ninguém bota fé. O de graça ele acaba sendo caro. Então coloque o valor no seu trabalho.
E se prepare, porque tua família vai te criticar, os evangélicos vão te criticar. Se você começar a ter sucesso no mundo espiritual, as coisas começarem a acontecer para as outras pessoas, aqueles que são fracos, que são bruxos, feiticeiros e que não conseguem fazer nada, eles vão começar a te atacar, eles vão inventar falsos testemunhos a seu respeito, eles vão começar a falar mal de você. E se você for dar um tapa na orelha de cada um que for fazer isso, você vai ter que fazer uma aula de boxe, porque você vai ter que bater em muita gente. Então você tem que ser equilibrado. Você pratica magia, o equilíbrio tem que partir de você. Falou mal de você, é porque você está dando fruto. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. E dizia o meu professor de teologia que quanto mais frutos uma árvore tem, mais ela se abaixa. Os galhos, quando estão cheios de frutos, eles se abaixam. Quanto mais frutos, mais humilde a pessoa fica. Então você não adianta confrontar, porque você pode ajudar pessoas. Se elas não quiserem a tua ajuda, não é problema seu. Vá procurar ajuda em quem está te criticando. Elas vão quebrar a cara. Então, são esses os 10 conselhos principais. Poderia dar muito mais, mas os 10 conselhos que eu estou dando agora para você que está fazendo o curso de magia goétia e para você que trabalha na magia, para você que faz magia, para você que vive da magia, você que é pai de santo, mãe de santo, Ialorixá, Babalorixá, mago, bruxo, bruxa, wicano, seja o que for. Esses são os conselhos que eu humildemente posso transmitir para você. Receba com serenidade no coração de um amigo, não de uma pessoa que está te criticando. E que você tenha muita vitória, que você possa ajudar muita gente que está sofrendo, que você possa fazer muito trabalho bonito e que a gente possa estar ensinando para o Brasil e para o mundo que a magia é a melhor filosofia que tem, porque não é uma religião que prende a nada, não escraviza ninguém. Mas ser ocultista é ter liberdade. Um abraço do Mago Anael, se inscreva no nosso canal e você vai estar concorrendo no dia 28 de 9 de setembro ao livro As Clavículas de Salomão, um livro que custa aí R$6.000, de 500 páginas, que foi feito em 1889, você vai estar concorrendo ao sorteio. Então se inscreva no nosso canal, tá ok? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e muito obrigado pela sua audiência. Tudo de bom.